Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e os nossos convidados de hoje são muito especiais. São meus amigos queridos que eu estava com saudade. Finalmente estão aqui no estúdio. Estou falando de Paula Ferreira e Walter Fernandes. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao programa Entrevista. Que bom tê-los aqui hoje, gente. Ai, Mi, que saudade! Como é que separa o profissional do pessoal agora? É difícil, né? Não separa e ponto, né? Vai assim mesmo, tudo junto e misturado. Exato. Que bom que vocês estão aqui de volta. Bom também. E a gente quer saber de novidade, né? Os nossos ouvintes têm acompanhado um pouquinho. Sempre que dá, a gente está atualizando os ouvintes do que vocês têm feito lá na Itália. E tem um programa muito especial, que inclusive, né, é um desafio que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é essa questão de conteúdo infantil para criança. E vocês já estão na produção da segunda temporada do Milicolori. Então, eu queria que vocês atualizassem os nossos ouvintes, contando sobre essa novidade, como está sendo esse processo. Então, quem vai começar? Para. Ímpar. O Milicolori é um projeto que é muito importante para a gente. É a primeira vez que a gente trabalha com crianças, né, em rádio, em áudio, porque trabalhar com crianças, você sabe, a gente sempre está fazendo impacto missionário, essas coisas, então a gente, com criança, é super tranquilo para nós. Mas em áudio é um desafio, até porque não é uma técnica simples que você tem que aplicar com relação à edição, né? Não é só a gravação da voz, mas você tem que ter criatividade na hora da montagem. E a gente não tem um técnico que possa fazer isso aqui. E aí sobra para mim, né, Valt? Exato. Ela acaba fazendo, às vezes, de técnico, enfim, no estúdio de gravação, corre para lá e depois faz edição, pós-edição e Nós somos diretores também, Nós porque somos tem diretores, que... Os atores, né? Os atores são os nossos voluntários que interpretam vozes diferentes de personagens diversos. Então, esse é o desafio, né? Você fazer 13 episódios por temporada, essa é a segunda, então serão 26 ao fim dessa temporada, trazendo histórias bíblicas, outras histórias sobre missionários, enfim, histórias diversas, e ao mesmo tempo você conseguir segurar a criança, né? Porque a linguagem é diferente, então precisa trazer uma música legal, precisa trazer trilhas bacanas, quem faz o personagem precisa, né, interpretá-lo bem. A Esther, né, que faz o programa, ela precisa também, né, interpretar bem, e são todos voluntários, então você precisa estar ali sempre coordenando tudo isso. Se não ficou bom, volta, grava de novo, e volta, grava de novo. E a gente agradece porque também a gente conta com a paciência deles, né? A ajuda e a paciência conosco, porque a gente é muito chato, né? A gente gosta de tudo nos mínimos detalhes. Mas entendendo ainda o público, né? A criança, que é um público muito sincero, né? Uhum. Quando ela gosta, ela gosta. Também, quando não agrada, a gente sabe na hora. Então, é um desafio ainda maior, porque essa questão de atrair a criança para o áudio realmente tem que ter uma sonoridade, né? Sim. Algo que realmente chame a atenção da criança. E a história tem que ser curta, né? E a gente também traz com relação a isso, a montagem dos programas, né? São duas músicas que a gente usa, sempre um trechinho falando daquele personagem, uma outra falando do amor de Deus, então a gente intercala isso. E a Esther vem contando a história. Então, o formato é muito simples, é uma coisa muito simples para você, no modo de pensar, né? Dizendo... Na estrutura. Na estrutura, é uma estrutura simples, mas na hora da montagem, aí é que o bicho pega. Também. E, por exemplo, a gente foi recentemente para a casa dos nossos amigos em Imola, a gente mora na Lombardia e eles na Emília-Romanha, então um pouquinho longe. A gente aproveitou que tinha umas paçocas lá em casa que a gente ganhou da nossa amiga Thaís, que mora nos Estados Unidos, ela mandou pra gente. Aí a gente sabe que eles amam paçoca. Então a gente chegou lá com as paçoquinhas e tal, e falou: gente, todo mundo pra dentro do guarda-roupa que vocês vão gravar agora com a gente uns episódios do programa. Eles, como assim? Não todos de uma vez dentro do guarda-roupa, né? Só mas pra explicar. caberia. Que é grande, né?
E colocamos as crianças lá, e foi muito, muito Que legal, foi muito divertido. proveitoso, sabe? E o guarda-roupa, porque dentro do guarda-roupa ali você tem uma sonoridade melhor, né? Como não temos um estúdio móvel, então o guarda-roupa acaba servindo como um bom equipamento. São algumas táticas aí, né, que a Técnicas. gente utiliza. Bom, gente, eu fiquei tão empolgada com o início desse programa que eu até esqueci de apresentar que os meus amigos são jornalistas em missão na CRC em Serenho, no norte da Itália. Então, você que ainda não conhece esse casal, que é muito amado, querido, são nossos jornalistas em missão, nossos correspondentes da RTM Brasil na Itália. Então, para essa turma que está conhecendo vocês agora, explica rapidamente como que surgiu a ideia desse projeto e um pouco do objetivo. O que que vocês esperam com esse conteúdo? Surgiu da necessidade, Mi, como você disse, é uma das poucas coisas que a gente está à frente do Brasil, a gente brinca, né? Porque é importante a gente falar para as crianças, é importante que a gente toque o coração delas, né? Que a mensagem chegue até elas. Então, surgiu dessa necessidade. Olha, na grade tem programa de rock, tem programa de variedade, de entrevista, mas e as crianças? Né? Então, a gente pensou num formato muito, muito simples, como eu disse, a estrutura simples, mas que pudesse chegar aos corações. Mas a questão do áudio é muito difícil, né? Você estava comentando. E aí, a gente conta com uma queridaça nossa, que é a Esté Ilustra, e ela, brasileira, ela faz as ilustrações pra gente. Então, as capinhas do YouTube, das redes sociais, para chamar a atenção das crianças, dos pais primeiro, né, que estão nas redes, são feitas por ela. E aí esse programa vai para o YouTube e também para o Spotify. E assim a gente vê os resultados, tem até os dados ali, quem assiste, em que momento, horário, dia e tal. E isso ajuda muito também. A gente percebe, por exemplo, que a maior parte, né, do registrado ali no Spotify é o público feminino. E provavelmente porque a mãe vai lá e busca alguma coisa pro filho escutar, né? Que Ou demais. antes de dormir, talvez, enfim, ou de manhãzinha. Então tem toda essa tática, né, para você poder chegar às crianças. E a gente percebe, isso que a Paula falou, no YouTube, é um caso bem, bem interessante, que a gente teve alguns picos, né, passando de alguns milhares em alguns vídeos, e na Itália isso é muito raro, então a gente conseguiu aí 3.000, 4.000 visualizações em alguns vídeos, justamente por causa do desenho, porque pescou a atenção inicialmente. Aí viram o desenho, clicaram e começam a escutar a história. E a retenção também tem sido muito boa. Quando a gente fala em retenção, na verdade, é o tempo Período, que a pessoa permanece escutando. E a gente vê que a retenção também é muito boa e a gente se alegra muito com isso. Uau, que demais. Bom, da primeira temporada, o que que vocês podem contar pra gente de retorno que vocês tiveram e um pouco da expectativa para essa segunda temporada, as histórias que vocês vão contar? A primeira temporada contou com metade histórias bíblicas e metade, praticamente, história de missionários. Então, a gente insere a criança em outras culturas. Isso, pra gente, é super importante. Essa segunda temporada, a gente vai contar mais histórias bíblicas. A gente tem também outras histórias, mas mais histórias bíblicas. Tem uma sobre racismo também, que a gente deu um jeito de contar que todos nós somos iguais, independente da cor, independente de qualquer coisa. Deus nos ama, isso é muito importante, está acima de qualquer coisa. E a gente vem trazendo esses ensinamentos para as crianças. Então, assim, a gente pulveriza. É um pouquinho de tudo, né? É importante isso. Tem histórias bíblicas. Nessa segunda temporada, a maioria com histórias bíblicas, mas também, como a Paula disse, essas historinhas que tem uma brincadeira ali, outra aqui. Uma moral da história. Uma moral da história que vão chamando a atenção no começo para depois você trazer uma lição para aquela criança que está acompanhando. E o interessante é que nessa primeira temporada, como no YouTube, nessas redes, a gente não pode deixar liberado, por exemplo, o acesso a comentário, porque é para o público infantil. Então, o WhatsApp, por exemplo, é muito importante. A gente tem um retorno ali. Às vezes, alguém que gravou até alguma coisa para a gente. A gente teve, inclusive, crianças que gravaram e não são cristãs, não são da igreja. Isso... Que foram aos estúdios da rádio. Exatamente, foram aos estúdios da rádio, fizeram até propaganda para a gente. Então, esse envolvimento é muito importante. Não só aquilo que vai para o ar, mas aqueles que participam e se aproximam da rádio de alguma maneira.
sabe? São caminhos diferentes que a gente nem imagina muitas vezes, mas pelos quais o Senhor continua trabalhando. Alcançar todos, os Sim, pequeninos sim, também. Agora, eu queria saber que de que forma, né, esse projeto, esse podcast tem impactado a vida de cada um. Porque, assim, vocês enxergaram essa necessidade. A gente precisa dialogar com as crianças, levar a mensagem para as crianças. Mas nesse processo, como tem sido produzir esse conteúdo e de que forma isso tem impactado a vida de vocês? A gente, sempre que termina um episódio, né, que demora bastante para fazer um episódio, porque são muitos detalhes e tal. E a gente quer ouvir. Quando a gente termina um episódio que a gente já ouviu 10 vezes e a gente quer ouvir de novo, quer dizer que tá bom, sabe? Porque a gente enjoa fácil. Sim. Então, é um teste para nós. E a gente tem aprendido que o evangelho é simples. E se a gente consegue contar para as crianças sobre o amor de Deus, essa simplicidade, das coisas importantes da vida, família, você estar com seus amigos, você ser coerente com as coisas, né? Ter a palavra, perdoar, respeitar o outro. Então, isso também traz isso para a nossa vida. Essa questão de você... a simplicidade, por exemplo, é uma coisa que você fala, poxa, olha... A gente está fazendo um trabalho muito simples, uma coisa singela, mas que a criança tem visto com bons olhos, ouvido, né? Com bons ouvidos, no caso. Mas que a gente aprenda a ser como as crianças e ouvir a palavra de Deus a cada dia, né? E com o olhar das crianças mesmo. Essa sinceridade, esse amor, esse cuidado pelo outro, acho que é muito importante. Você volta um pouco a ser criança, né? Aí você ouve, você fica animado, ouve com de as novo. Musiquinhas, Aí né? a Paula fala, eu gostei mais desse. Eu falei, não, meu preferido é aquele, né? Que eu gostava muito do da Arca de Noé. Ficou muito bonito. Ficou bonito mesmo. Ela colocou vários sons e ficou uma coisa muito interativa. Dos animais. Muito legal mesmo. Então, assim, você volta a ser criança e, eu fico muito feliz. E quando vem os resultados, a gente, sabe, fica ainda mais contente com aquilo que o Senhor tem feito por meio desse programa. Parabéns por esse trabalho, por essa iniciativa e para as pessoas que estão conhecendo e querem conhecer mais como ter acesso ao Milicolore. Tem alguma data prevista para a estreia dessa segunda temporada? Julho, ainda não posso dizer quando, porque nós estamos aqui no Brasil, então ainda faltam algumas vozes para a gente montar alguns capítulos, então a gente quer colocar em julho para que a gente tenha também uma frente aí, né, uma vantagem com relação ao que vai para o ar e o que a gente tem produzido, porque é importante ter essa vantagem, né? E se você quiser acompanhar a primeira temporada, tanto no Spotify quanto no YouTube, vai no YouTube e coloca CRC Rádio Cristiana, isso em português mesmo, CRC Rádio Cristiana, e ali você vai ver o canal da Tia Reti, vai se inscrever, e assim você vai encontrar também a playlist do Milicolore, né? Ou então vai no Spotify, coloca Milicolore CRC, e ali vai aparecer também o Milicolore. É uma capinha, né? Ela é verde, tem os personagens, na verdade, tem a caricatura nossa, né? De quem produz, né? A rádio, no caso. Será que eles adivinham quem é a menina de lacinho? Não sei, a gente vai... Excepcionalmente, eu não estou de lacinho. Então, tem um rapaz sem cabelo lá também, vocês talvez identifiquem, tá bom? Maravilha, muito obrigada pela participação amiga. de vocês. Eles voltam num próximo episódio para a gente abordar outro tema, mas... Então, fica a dica, procure lá Milicolore ou CRC, Rádio Cristiana, para ouvir esse conteúdo maravilhoso. Gente, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Então, no episódio de hoje, tivemos produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, Pedro Campos. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.